Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, 30 de maio de 2021. 30 de maio de 2021, o domingão que o Senhor nos deu, um dia maravilhoso, especial. O Senhor esteja se derramando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque se esse dia está acontecendo, é porque existe um plano, existe um projeto, existe uma total capacitação que o Senhor está derramando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos sempre lendo a palavra do Senhor, sempre pensando a respeito de maneira linear, carreirinha, todo dia um pedaço, todo dia uma passagem, a gente pensa a respeito, depois oramos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, e assim a gente vai desenvolvendo, vai sendo exortado, edificado, consolado pela palavra do Senhor, e ao mesmo tempo nós vamos conhecendo o Senhor. A Bíblia fala que nós devemos prosseguir em conhecer, lá no livro de Oséias, né? Prosseguir em conhecer o nosso Deus, prosseguir em conhecer o seu Filho, né? Jesus Cristo, a quem ele enviou. E a Bíblia diz que a vida eterna é essa, que continuemos a conhecer. E a Bíblia fala também que o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então a falta de conhecimento leva ao quê? Ao sofrimento. Também a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Significando que quem não conhece a verdade está aprisionado. Mas para quem conhece a verdade, existe uma libertação. Então a palavra do Senhor, ela tem essa especificidade, de maneira específica. Ela nos coloca em patamares e dimensões de liberdade, em patamares e dimensões de falta de sofrimento. Por quê? Porque o conhecimento da palavra nos leva a essa condição. E quando nós lemos a palavra do Senhor todos os dias, uma pequena porção, de maneira sistemática, de maneira seletiva, né? Todos os dias, nós o quê? Nós nos habilitamos e também nos habituamos a viver exatamente aquilo que a palavra do Senhor diz para nós vivermos. Já diriam alguns pastores, né? Eu lembro, alguns anos atrás, por exemplo, um pregador português chamado apóstolo Jorge Tadeu, que ele falava: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, né? Eu faço aquilo que a Bíblia diz para eu fazer, eu sinto aquilo que a Bíblia diz para eu sentir. Então ele, assim, até mesmo de maneira bem lúdica, bem didática, ele falava sempre isso, porque ele falava e possivelmente continua falando nos dias de hoje. E ele falava a respeito do que significa eu viver e me propor a viver. É uma questão de decisão. Aliás, tudo na palavra do Senhor, tudo no reino dos céus, tudo em relação às coisas do Senhor, às coisas do alto, elas são de decisão. Elas significam o início de um processo que vai por toda a vida, não para. Então é exatamente o que significa esse conhecimento da palavra. E nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Começamos ontem a ler a parábola das bodas, sendo que a parábola das bodas, ela já está vindo num caminho, né? Jesus está na sua última semana em Jerusalém, antes da sua morte de cruz, e aí, a partir do capítulo 21 e indo até o capítulo 28 de Mateus, é a última etapa do ministério de Jesus. E Jesus está exatamente em Jerusalém. Falo para você sempre, Jerusalém é o termômetro do mundo, mas ele não apenas é o termômetro do mundo de maneira a expressar, é o laboratório, né? É como se Jerusalém fosse um laboratório de estudos. Por quê? Porque Jerusalém vai expressar exatamente o que vai acontecer no mundo inteiro.
seja de maneira física, territorial, geográfica, mas também seja de maneira espiritual. Então, para nós, quando as pessoas falam, olha, os sinais já estão acontecendo, para nós, Jerusalém sempre será o sinal. E esses conflitos que estão acontecendo aí por esses dias, mais uma vez, mais um conflito, né? Significando o quê? Significando que não é a pandemia, porque o conflito veio exatamente, né, após uma pandemia naquela região, na região de Israel. Quando Israel noticiou que havia chegado próximo, né, daquilo que eles chamam imunidade de rebanho, próximo dos 70%, pelo menos da primeira dose da vacina, imediatamente, na mesma semana, veio uma festa religiosa, principalmente dos ortodoxos. A partir dessa festa aconteceu um pisoteamento, né? Pessoas foram pisoteadas, algumas foram mortas, e imediatamente depois vem o conflito do grupo armado paramilitar, um grupo de terroristas chamado o Hamas, chamado Hamas, e esse grupo fez o quê? Começou a lançar bombas, mísseis, em direção de Israel. Israel, obviamente, foi revidar, e aí aconteceu tudo isso que a gente tem assistido nos noticiários. Querendo dizer o seguinte, que as coisas que o Senhor Jesus fala como princípio das dores estão próximos de muitas coisas que Jesus fala a respeito. Então nós precisamos entender isso e o que significa tudo isso para nós. Às vezes a gente fica muito preocupado com o noticiário e com as questões, e isso enche, invade os meios, né, das redes sociais, os comentários, se é agora, se o apocalipse já está acontecendo ou não está acontecendo. Perceba que Jesus não está preocupado com os acontecimentos em si, mas Jesus está preocupado de como o povo de Deus está, qual é a condição do povo de Deus, qual é a profundidade da relação do povo de Deus com o próprio Deus. É com isso que Jesus está preocupado. Não é se a bomba, se o final dos tempos, se, enfim, uma série de coisas que as pessoas se preocupam muito. Claro, é natural que se preocupe, é natural. Ninguém está falando para não se preocupar. Mas antes disso, é necessário nós aferirmos de como nós estamos. E é exatamente o que fala o livro de Mateus, capítulo 22, que está vindo já desde o capítulo 21. A gente percebe no capítulo 21, né, quando o Senhor entra em Jerusalém, purificação do templo, a figueira sem fruto, depois a autoridade de Jesus e o batismo de João, a parábola dos 2 filhos, e aí vem a parábola dos lavradores maus. E essa parábola das bodas do capítulo 22 é exatamente a continuação, é a linha de raciocínio doutrinária desde a parábola dos lavradores maus. Por isso que a gente sempre começa a ler a parábola das bodas do capítulo 22 a partir do final do capítulo 21 de Mateus, que diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Finalmente, estão caindo em si, estão tendo consciência. Os religiosos, aqueles que deveriam, né, entre aspas, defender o reino, lutar pelo reino, apregoar o reino, manifestar o reino,
instruir a todos sobre o reino. Estão muito distantes disso. Por quê? Porque eles estão preocupados com as suas vidas, com seus propósitos pessoais, e se esqueceram de que aquele que estava ali era o próprio Senhor Jesus, era o próprio Messias, era o próprio prometido das nações, era a verdadeira rosa de Saron, era o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a verdadeira estrela da manhã, o sol da justiça. Ou seja, Jesus estava ali diante deles, totalmente aberto, totalmente disponível para servi-los com a palavra do Senhor Deus e Pai e com as suas promessas. Agora entra no capítulo 22 que diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Eu vou ler aqui no computador. As bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Ou seja, em primeiro lugar, o Senhor Deus está pontuando o povo de Deus de uma maneira física, né? De uma maneira real. Está convidando, e olha, que deixe bem claro, Mateus está deixando bem claro, são convidados do rei. São convidados, ou seja, a participarem daquilo que esse povo havia reproduzido durante séculos e milênios. Agora está finalmente chegando o ápice de todo esse momento. Então diz assim: mas estes não quiseram vir. Quem são esses convidados? São os judeus, os religiosos, aqueles que conhecem a palavra, a lei, judeus segundo a carne, descendentes de Abraão, que seriam os primeiros. E o Senhor não está desvalorizando, pelo contrário, eles estão sendo convidados em primeiro lugar. Só que a Bíblia fala, estes não quiseram vir. São eles que não quiseram. Não foi Deus que colocou qualquer empecilho. Versículo 4 diz assim: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Ou seja, exatamente o que aconteceu em relação à entrada de Jesus em Jerusalém, em Mateus capítulo 21. O povo estava lá, os religiosos não estavam lá, a não ser aqueles grupos que estavam ali apenas para confrontarem Jesus, mas de maneira, vamos dizer, como o povo estava, de uma maneira alegre, feliz, receptivo ao Rei dos Reis, ao Senhor de todos os senhores. Eles não estavam ali para isso. Eles estavam apenas para aferir, confrontar Jesus com a própria lei de Moisés. Por quê? Os religiosos mesmos estavam no templo, fazendo o quê? Cuidando dos seus negócios. É por isso que Jesus sai de Jerusalém, sai daquele momento de festa e vai imediatamente para o templo. Diz a palavra do Senhor, versículo 6, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. É exatamente o que aconteceu com o povo de Deus até aqui. Um povo que foi subjugado, um povo que foi dizimado pelos inimigos. Haja vista o que aconteceu na invasão dos egípcios, dos babilônios, dos medo-persas, né? E outros povos da antiguidade, os assírios, e tudo aqui, os filisteus, e tudo aquilo que aconteceu. E nós temos na palavra do Senhor os midianitas que escravizavam o povo dentro da própria terra. E tudo isso que aconteceu e que nós temos na palavra do Senhor durante séculos. No tempo já de Juízes, depois o tempo dos reis,
Tudo aquilo que aconteceu no tempo de Mordecai, Esther, Daniel, e os seus 3 amigos, e o tempo de Gideão, e todas as outras histórias que nós conhecemos tão bem, que estão todos eles elencados ali nos primeiros 17 livros do Antigo Testamento, que falam exatamente sobre a história. Vai de Gênesis até o livro de Esther, são 17 livros só falando sobre isso. Então, o que Jesus está fazendo aqui é a síntese de toda uma história, de um Deus que ama um povo, que insiste, que persiste, que persevera em manter aquele povo vivo, consistente, para que o seu filho pudesse nascer, ser entronizado naquele lugar. Mas o seu filho não foi aceito. E aí o que veio? Veio o resultado. O resultado não é a maldição de Deus. Eu sempre falo para você, maldição não vem da parte de Deus. A maldição é o resultado. Não precisa Deus amaldiçoar. A maldição é o resultado da desobediência. O resultado da desobediência leva você, leva toda a população mundial, a toda a humanidade, à maldição. Quando eu oro pelo Brasil e sempre falo, Senhor, sara a nossa terra, perdoa-nos, cura o nosso povo, né? Quebra de nós a maldição. Por que eu falo isso? Porque existe uma desobediência nacional. A desobediência leva à rebeldia. A rebeldia leva à revolta. E a revolta leva à rejeição. A pastora Mara, que está aqui, né, uma grande ministra de cura e libertação. Aliás, nós estaremos falando juntos, né, pastora Mara? É dia 9 de junho? Esqueci da data, mas acho que é dia 9 de junho. Nós estaremos falando exatamente sobre isso. O que significa sermos libertos de todas essas amarras, né, muitas vezes religiosas, mas que não nos leva a vivermos o Evangelho. Dia 8 de junho. Desculpa, hein, gente? Desculpa, pastora Mara. É a minha idade. Dia 8 de junho estaremos conversando juntos sobre isso, né? Uma quarta-feira, uma terça-feira à noite. Espera aí, deixa eu pegar aqui direitinho. No meu computador. Dia 8 de junho. 8 de junho. 8 de junho, numa terça-feira. No 8 de junho, numa terça-feira à noite, nós estaremos conversando exatamente sobre isso. Mas a pastora Mara sabe, né, e ela ministra a respeito. E geralmente a gente percebe isso, por exemplo, em pessoas que foram adotadas, né? Pessoas que foram adotadas, algumas delas, carregam esse sentimento, que eu chamo dos 3 R's. Rebeldia, revolta e rejeição. Esses 3 R's fazem parte daquilo que a terapia chama de uma ferida. É uma ferida na alma, né? E essa ferida na alma vem por causa de um sentimento que vai na maioria das vezes, desde o ventre, né? A terapia chama isso, se eu não me engano, de ferida de Narciso. Ferida de Narciso é a palavra técnica para isso, né? Ferida de Narciso. Então, e esse povo estava com esse sentimento, a ferida de Narciso. Por quê? Porque era um povo que se sentia rejeitado. Mas não porque o pai o rejeitou, mas porque o povo estava fora, desconectado do pai. E por estar desconectado, viveu e vive até os dias de hoje, haja vista aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. E vive até os dias de hoje uma falta de paz. Ora, o que é Jerusalém? Jerusalém é a cidade que herdou, né, até a própria Constituição do rei de Salém, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, lá do tempo de Abraão. A cidade luz, o rei de Salém,
que era o rei de justiça, mas também o rei de paz. Por quê? Quando se estabelece a justiça de maneira equilibrada, o resultado é a paz. E é um povo que tanto fala de paz, está numa região chamada Cidade Luz, cidade de paz, mas que na verdade, no cotidiano, de maneira física, de maneira natural, não vive a paz. Então, quando Jesus fala sobre essa parábola, Jesus está chamando a nossa atenção. Por quê? Agora, saindo dessa condição de povo, né, dessa condição nacional, judaica, hebraica, agora vamos para nós como povo de Deus, é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque é aquilo que o Senhor está pontuando, destacando e exortando. Olha, cuidado. Cuidado, porque o povo de Deus pode sim passar por essa questão de uma falta de objetivo, de objetividade em relação às coisas do reino. Por quê? Porque está preocupado com o seu dia a dia. Ora, mas o Senhor não me deu o dia para viver? Eu não tenho que estar preocupado? Natural que esteja. Mas a nossa preocupação nós precisamos colocar diante do Senhor e permanecer no alvo. Qual é o alvo? Nós somos criados, fomos criados e somos retroalimentados a cada dia para a adoração, para o louvor da sua glória, como diz Efésios capítulo 1. E louvor da sua glória significa aquilo que Paulo diz, pensando nas coisas do alto, olhando para o alto. E a Bíblia ainda diz, né? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do alto. E nós estamos tão preocupados com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, que nos esquecemos dessas verdades espirituais. Lembra que eu falo para você sempre sobre por que o povo tinha que olhar para o alto no tempo que o povo saiu do Egito em direção à Terra Prometida? Porque cabia a nuvem, né? A glória do Senhor travestida de nuvem, né? Cabia a essa nuvem dirigir o povo. Se a nuvem andava, o povo andava. Se a nuvem parasse, o povo também tinha que parar. Mas não tinha assim vamos dizer assim, uma lógica cronológica. Olha, dia sim, dia não, a nuvem vai andar. Ou semana sim, semana não. Ou mês sim ou mês não. Não era assim. A Bíblia fala que a nuvem às vezes andava de um dia para o outro e às vezes ficava semanas sem andar. Então eu até eu brinco e falo assim, já pensou? Eu pego toda a minha bagagem, né? Pertenço a um povo nômade, então toda aquela minha bagagem, aí eu coloco tudo sobre o chão, preparo o chão, coloco as estacas, cavo, né? Instalo as estacas, estendo uma tenda e tal, aí de repente a nuvem sai, aí eu pego tudo de novo e ponho. Aí como a nuvem saiu, agora ela estacionou, então eu fico meio assim, será que eu vou colocar a minha bagagem? Será que eu não vou colocar a minha bagagem? Vou deixar tudo em cima dos animais, de carga, ou tudo dobrado? Como é que eu faço? Então era um tal de tirar e colocar, tirar e colocar. E não havia uma previsão. Mas aquele povo tinha que olhar para o alto. Então é exatamente essa figura que o Senhor deseja que vivamos. Aí você vai falar, puxa, mas não é essa oscilação? Não, fique tranquilo. É apenas uma simbologia. Deus sabe de todas as coisas. E ninguém mais do que o Senhor é um ser matemático, sóbrio, equilibrado, de bom senso, de consenso, né? Claro, juntamente com a Trindade. Então há, sim, claro, toda uma ótica, toda uma lógica divina. E a palavra do Senhor no versículo 8, e eu destaco o versículo 8, né, esse versículo 8, então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. O segundo grupo,
O primeiro não quis. O primeiro tinha afazeres, tinha responsabilidades. Falou, olha, não é esse momento, deixa para depois, eu tenho muita preocupação, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que sustentar minha casa, não é para mim nesse momento. Tá bom, então não foram. Mas o segundo grupo, que foi quase que pressionado a entrar nessa festa, quase não, foi pressionado, não estava digno. Versículo 9 diz assim: E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. E aqui um texto assim que sublinha muito bem: maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, e o que a gente vê nesse trecho? Primeiro, o Senhor está conferindo. Não basta estar nessas bodas. Não basta estar presente na celebração. Precisa estar, né, na indumentária correta. Como diria, né, essa socialite, como é o nome dela, que eu acho ela interessante, é uma mulher muito simpática, uma octogenária, mas muito simpática, muito alegre. Se eu não me engano, o nome dela é Constanza Pascolato, se eu não me engano, esse nome italiano, Constanza Pascolato. Mas ela fala exatamente sobre isso, né? Sobre estar com as vestes certas no evento certo. Então é como se fosse uma Constanza Pascolato das regiões celestiais. Não basta estar nesse lugar. Não basta estar na celebração. Mas eu preciso estar totalmente vestido para a ocasião, as vestes corretas. Então que fique bem claro. E mais tarde às 4h30, hoje é domingo, então eu posso falar 2 vezes. Então às 4h30 eu vou estar falando, a gente vai estar conversando mais, mas eu preciso estar com as vestes corretas. Eu preciso estar completamente travestido daquilo que o Senhor deseja que eu esteja. Não é a minha roupa, não é aquilo que eu acho que é bom, né? Como são essas festas, geralmente essas grandes festas que as pessoas falam que precisa ir de traje social. E o que é o traje social? Não é qualquer roupa. E se a pessoa for com qualquer roupa, ela não vai entrar da porta para dentro, nem na porta ela vai chegar. Então, uma coisa é certa, simples assim. O dono da festa, que é o dono da festa, está convidando a todo mundo. O dono da festa está mandando seus mensageiros a quase capturar, sequestrar a todo mundo que entre nesse banquete. O Senhor quer muita gente. Mas isso não significa que não exista, num segundo momento, uma aferição de como está esse povo. De como estão esses convidados. Será que eles estão com a indumentária correta, com as vestes corretas para uma boda? Porque olha só o que diz aqui. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? A Bíblia diz que ele emudeceu, ou seja, ele sabia onde ele estava. Falando, o que significa ele emudeceu? Ele se sentiu constrangido. Por que ele se sentiu constrangido? Ele sabia qual era a veste necessária. Ele tinha consciência de que festa era essa. Ele sabia qual era a exigência do rei, do dono da festa e do seu filho, né? O convidado especial da festa. Era uma festa para o seu filho, para as bodas,
onde o seu filho estaria contraindo um casamento. O Filho, Jesus Cristo. Quem é a noiva? Ora, somos nós, o povo de Deus, a igreja. E o Senhor nos convida para essa festa. E nós fazemos parte dessa celebração. Somos qualquer pessoa, qualquer convidado? Não. Somos protagonistas na festa. Porque essa festa é o casamento do noivo com a noiva. Finalmente, estamos nessa festa. Porque a Bíblia fala, né? E a figura do casamento é a figura mais usada para, poeticamente falando, né, de maneira lúdica, de maneira poética, falar sobre o casamento de Jesus com a igreja, com o povo de Deus. Por todos os livros da palavra. Desde o Gênesis ao Apocalipse, muito se fala disso. E um segundo símbolo que é muito falado e muito pontuado são exatamente as vestes. Por que as vestes? Porque isso significa que eu preciso me revestir de algo. Eu não posso me apresentar indigno, mas também eu não posso me apresentar com qualquer vestimenta. Existe uma vestimenta padrão. Existe uma vestimenta que eu preciso desesperadamente entender que é uma vestimenta que o Senhor propõe, que o Senhor indica, que o Senhor coloca lá no convite. Trajes, né, de gala, trajes sociais. Não é qualquer traje, é um traje estabelecido. Então eu e você precisamos entender que para nós que estamos trabalhando por essa igreja, que, né, Bispo Antônio, Pastora Mara, todos nós que estamos aqui, que nós chamamos carinhosamente de igreja sem paredes, porque é uma igreja de comunhão entre nós todos. Por uma série de razões que só nós sabemos porque estamos aqui. De que essa comunhão nossa é uma comunhão de objetivo, de propósito. Qual é o objetivo? Estarmos devidamente revestidos com as verdadeiras vestimentas. E não apenas nós, mas nós temos que estar lá nessa celebração, nessas bodas, fazendo alusão àquilo que nós estamos vivendo hoje, de maneira bem contextualizada, para poder falar, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Você está com as vestes erradas. Jesus está voltando. O noivo está vindo. O Senhor do banquete já está preparando, né, essa mesa maravilhosa, com todas as cadeiras, com todos os seus mensageiros. Estamos próximos desse banquete. E aí? Você não vai se vestir adequadamente? Volta lá. Vai lá. Tira essa roupa surrada, machucada, ferida, completamente rasgada ou envelhecida pelas agruras, pela tristeza, pela angústia, pela aflição, pelo desapontamento, pela amargura, pelo ressentimento. É tempo de nós estarmos não apenas cuidando de nós, mas cuidando daqueles, os nossos queridos, os nossos familiares, aqueles que estão próximos de nós. Não precisa, se for, amém, glória a Deus, mas não precisa ser aquele grupo, aquela quantidade de gente, não. No meu cotidiano, no meu dia a dia, eu preciso interferir, porque é a maior festa, é a maior celebração, é a celebração que todo o mundo espiritual, todas as miríades e miríades e miríades de anjos do Senhor, de todos os servos, de todas as gerações da humanidade, de milênios, estão ávidos, estão na expectativa, eu poderia dizer até de maneira humana, ansiosos para que essa festa aconteça. E nós
Estamos no limiar de uma nova etapa, uma etapa fronteiriça, que é esse momento que nós estamos vivendo. E todas as etapas fronteiriças da Bíblia são situações extremas. E as circunstâncias que estamos vivendo hoje são extremas, em todos os sentidos. E eu não preciso me gastar falando a respeito, porque nós temos noticiário, nós temos TV, nós ouvimos o rádio, nós entramos na internet, sabemos como está o mundo, não é? Agora, com essa tecnologia do RNA, finalmente, possivelmente, a ciência tenha chegado no ápice da sua descoberta, porque por causa da Covid-19, a evolução da ciência acelerou. E já chegamos num ponto em que estão descobrindo finalmente, né, como criar resistência imunológica para o câncer, para uma das enfermidades mais antigas da humanidade, chamada malária, e outras enfermidades que agora, por causa dessa tecnologia do RNA, né, de algumas vacinas contra a Covid-19, já chegaram num patamar maravilhoso. E é exatamente a palavra do Senhor se cumprindo. Do outro lado, os homens já estão chegando a Marte, possivelmente. Já estão pensando, já estão com projetos, bonecos, né, feitos de cidades em Marte. Né, mas nem Lua, é Marte. Então são coisas maravilhosas, mas que também estabelecem o quê? Estabelecem uma aferição da humanidade. A humanidade está frágil, está doente, né? As enfermidades emocionais, uma série de coisas. Então nós precisamos não apenas nos preparar, mas preparar e sermos instrumentos de preparação para aqueles que estão ao nosso redor. É um grande trabalho. É muito trabalho. É muita tarefa. Nós, creio eu, sejamos esses mensageiros que vamos convidar para essa festa. Não é uma igreja, não é uma coisa de 4 paredes, é muito além disso. O Senhor está prestes a fazer o convite para esse banquete eterno, o banquete das bodas, a maior festa, a festa de todos os tempos. A festa das festas está por ser estabelecida pelo Senhor. E nós precisamos trabalhar isso avidamente, com todas as nossas forças, e ao mesmo tempo nos preparar e preparar aos outros, para que estejamos dignamente, como diz a Bíblia, dignamente vestidos para essa festa, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos netos, nossos filhos, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor, em nome de Jesus. E eu também estou orando por alguns aqui que eu vou ler, outros que tá aqui, outros que tá no meu caderno. Estamos orando e colocando tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Bom dia, na paz do Senhor aos irmãos, Bispo Antônio, bom dia, paz do Senhor, Priscila, Suzy, Pastora Mara também, dia 8 de junho, né, Mara? Estaremos lá conversando sobre o que significa tudo isso. Pastora Mara, ministra de Cura e Libertação, aí conheço de muitos anos, conheço ela desde, sei lá, acho que não era nem ano 2000 ainda, já conhecia a Pastora Mara. Tudo bem, Eva? Paz do Senhor, Carlos, Débora, Cris, Danielzinho, Raquel, Fábio, Deus abençoe a todos os familiares, também João, Roseli e também filhos, netos, a Júlia que nasceu nesses dias, a mamãe Clara, também o seu esposo Will. Também nós estamos orando pelo Fábio, Márcia, Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, todos, a presença, o poder, o mover do Senhor, a Elo, Wesley, também familiares, filhos,
Em nome de Jesus, o Senhor esteja sobre todo mundo, presença, o poder, o mover. Minhas tias, Rosária, minha tia Alzira, também meu primo Alexandre, que sempre estou orando, meus tios, primos, meus pais, também o seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. A Amanda também, o Vitor, o Senhor esteja sobre a tua vida. Rogério, presbítera Cíntia, estamos orando pela saúde, pela cura. Vamos orar. Amanda, Rosângela, Manteiga, Bruna, Fábio, Júlia, Luquinha, Márcia, Fabiana, Renata, Pai, Vinícius, Vitor, a Silene, sua esposa, filhos, também a vida profissional, financeira e ministerial. Rogério, presbítera Cíntia, dona Ana Maria, Iema e familiares, estamos orando também por essa situação do imóvel Rui de Ramos, dona Tereza, o Ricardo, a Leide, Brenda, Breno, Santiago e também os seus negócios, eles são da área de eventos, né? Estamos orando em nome de Jesus. Solange, Belinha, Murilo, esposa Roberta, filhos Pérola, Dominique, Lucas, Vanusa, Eduardo, filhos Enzo, Maria Eduarda, questões profissionais, financeiras, libertação de vícios e também a cirurgia da Solange, aquilo que ela deseja fazer. Também a pastora Júlia, Renan, filho do Nadivaldo, os clientes Mário, Paulo, Eric, Gabriel, filho do pastor Douglas, colega de trabalho Angélica, Cris Gerente, Cris Sacal também, e também o seu negócio, as lojas ali com a sua família na Avenida Cursino, hospital, e a situação toda que ela teve como revelação no Ministério de Moradores de Rua, né? Magmar, João Paulo, Rafa, Mariana, Abraão, e também estou orando pela Irene Curcelli, a Janaína, sua mãe Nair Salles e a Clarissa, que estão passando pela Covid-19. Também uma senhora que tem mandado um WhatsApp para mim, estamos orando por ela, a senhora, sua mãe também, por essa questão da Covid-19, estamos orando, colocando em nome de Jesus todas as coisas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço, e nós em comunhão estamos derramados diante do Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa, e o Senhor nos avisa, o Senhor nos comunica, e o Senhor nos exorta a cada dia, para que sejamos edificados, consolados, confortados, e ao mesmo tempo, ó Deus, vigorosamente levantados pelo Senhor, para vivermos aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a tua vontade, que são os teus propósitos. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre nós. Continua a falar ao nosso coração, nos preparando, ó Deus, não apenas para esses dias maravilhosos da celebração das bodas, mas nos preparando a cada dia, junto aos nossos queridos, familiares. Não existe maior ministério do que esse, de lutar pela nossa família, pelos nossos queridos, para que estejamos um dia todos juntos nos céus, agora como uma família bendita, uma família do Deus vivo, filhos do mesmo Pai, irmãos do mesmo irmão primogênito. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, continua a falar, que passe do didático, do pedagógico, do teológico, do teórico, e possa gravar no nosso coração, no nosso espírito, no nosso interior. Espírito Santo, lança-te sobre nós, move-te, ó Deus, em nosso favor, para que nós sejamos edificados, para que nós sejamos, ó Deus, convencidos, estabelecidos sobre esses patamares espirituais, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia, como eu estava falando agora há pouco, quebra toda maldição, perdoa a nossa nação, perdoa o nosso povo brasileiro, mas também perdoa a igreja de Jesus Cristo, que nem sempre temos falado, temos proposto, temos exortado na consistência da tua palavra, o que significa o pecado, a justiça, o juízo, o que significa estar de maneira digna, estar de maneira completamente favorável a essas bodas,
de estar completamente favorável a esse momento que o Senhor tem por sobre a nossa vida, por sobre a nossa história, por sobre a nossa eternidade. Por isso, ó Deus, tem misericórdia, cura o nosso povo. Nós repreendemos essa infecção, nós repreendemos as enfermidades. Ó Deus, visita o nosso organismo, a nossa vida, os nossos queridos que passam por alguma enfermidade ou pela Covid-19, artérias, veias, Senhor, coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, tireoide, olhos, ouvidos, vasos. Senhor, em nome de Jesus, que recebam a vida. Toca, Deus de poder. Jeová Rafá, toca com a tua saúde. Cura, visita o nosso corpo. Visita, ó Senhor, as nossas taxas. Revitaliza-nos no Senhor, nas tuas promessas, na tua palavra, nos teus propósitos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te sobre cada um que está aqui, seus familiares, seus queridos, avós, netos, tios, sobrinhos, pai, mãe, marido, esposa, filhos. Senhor, em nome de Jesus, genros, noras, vem com a tua glória, move-te dos céus, tocando, visitando, e seja um dia inesquecível, um dia maravilhoso, um dia poderoso, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, o Senhor está vindo, o Senhor está voltando, a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Senhor, prepara-nos, Espírito Santo, trabalhe o nosso íntimo, a nossa vida, fortaleça-nos, Senhor, em nome de Jesus, que, como diz Davi, que nós não percamos a alegria da nossa salvação, mas que, pelo contrário, nós sejamos edificados, fortalecidos, enraizados, aprofundados na rocha eterna que é Jesus Cristo. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que você tenha um domingo maravilhoso, um almoço maravilhoso. 4h30, estamos de volta aqui, hein? Em nome de Jesus. E claro, a gente vai conversando mais um pouco sobre a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então não se esqueça, né? O Bispo Antônio está falando boa semana a todos os irmãos em Cristo, Bispo Antônio. Não se esqueça. Então nós temos hoje às 4h30, mas dia 8 de junho, nós teremos aí um bate-papo sobre o que significa tudo isso, né? E o que nós propomos como igreja a vivermos, né, Mara? Então estaremos aí falando, será às 8h da noite, e que o Senhor esteja aí nos preparando, né, Mara, para isso, para esse bate-papo, e ao mesmo tempo nós possamos inaugurar uma nova etapa na nossa vida, como igreja, como ministério, em comunhão, como comunidade, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Dia 8 de junho é uma terça-feira. O Bispo Antônio está me alertando aqui. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até daqui a pouco, hein? 4h30 da tarde. Um beijo para você, fica na paz. Bom domingo, hein? Macarronada. Hoje é dia de macarronada. Um beijo, tchau, tchau.